próxima pergunta. Você citou, depois você fez um breve retrospecto histórico, você citou a Workhouse na Inglaterra, cujo objetivo era valorizar a liberdade, essa frase é muito legal, impor esquecimento sobre os presos, conter mendicância e criminalidade, controle social e fornecer mão de obra para o nascente capitalismo. Aí eu pergunto, qual é a função da cadeia hoje? Olha, simplesmente tirar o indivíduo de circulação, tirar ele dos olhos públicos, né? Fazer com que ele não seja mais visto na sociedade, é isso. Tanto é que, se a gente for observar ao longo do tempo, você tem um enorme crescimento da população prisional, e esse crescimento não acompanha o crescimento da quantidade de vagas, e isso faz com que as condições de vida dentro das prisões sejam eminentemente insalubres. E eu diria que é simplesmente cada vez menos prisões com possibilidade de trabalho, cada vez menos prisões com possibilidade de qualquer tipo de política propriamente dita voltada para essa reinserção ou uma reinserção voltada para o mercado de trabalho. Não, certo. Pergunta seguinte, queria que você explicasse melhor a ideia da mortificação do eu social e a criação do eu institucional. Nossa! Bom, não, na verdade essa é uma das críticas hoje que se faz à perspectiva do Goffman, né? Que o Goffman vai chamar as instituições totais como empresas modificadoras de indivíduos. Então, é a ideia de que você vai... E as APACs têm muito esse lema, né? Eu acho interessantíssimo como que nada nessa vida se cria, tudo se adapta. Porque as APACs, que são essas prisões religiosas, sobretudo em Minas Gerais, elas têm esse lema de vamos matar o criminoso e fazer nascer o homem. E é exatamente essa a ideia. De que você vai submeter esse indivíduo a um processo de socialização tão profundo e tão dramático que progressivamente ele vai perdendo todas as suas características originais, ou todos os seus valores, ou todas as suas dimensões relacionadas a forma como ele se apresenta em sociedade, a forma como ele vê a sociedade, a forma como ele interage, e vai absorver esse novo sujeito a partir desse processo de socialização. E esse novo sujeito vai ser um sujeito muito mais voltado para a obediência de regras, para a reprodução de determinados comportamentos, e é esse o indivíduo institucional, né? Mas é interessante pensar como que a APAC mantém esse lema. Porque hoje em dia, com toda a discussão de como que as prisões não são instituições totais, no sentido de que esses indivíduos não estão totalmente isolados da sociedade, em como as prisões são instituições porosas, em que você tem uma enorme movimentação, seja de presos que entram e saem da prisão, mas seja também em razão dos agentes penitenciários que entram e saem, dos visitantes que entram e saem, ou seja, dessa enorme circulação de indivíduos, é ilusório você achar que vai matar esse eu anterior à privação de liberdade. E é ilusório você acreditar que você vai fazer emergir um novo indivíduo por um processo de socialização que não acontece, né? Ou seja, as prisões, sobretudo as prisões brasileiras, elas são locais de extrema violência. Então, ainda que venha a emergir algo, vai ser algo extremamente violento em razão da forma como essas prisões operam na nossa sociedade. Sim. Aí, adiante na sua pesquisa, você disse assim, né, em vez de aplicar as leis e ensinar o respeito a ela, há abuso de poder, violações físicas e psicológicas por meio dos corpos das guardas. Adestramento através da humilhação foi visto por você na pesquisa de campo. Eu queria que você explicasse melhor essa ideia de adestramento, considerando que os instrumentos do trabalho das guardas eram, como você apontou, caneta, rádio e isqueiro. Então, na realidade, é toda a história lá do processo que alguns autores vão dizer de como que a socialização ela vai se dar muito a partir
premiação de comportamentos desejados e da sanção de comportamentos indesejados, né? E aí, para alguns, o que acontece na prisão não é um processo de socialização, é um processo quase de adestramento. Por que é adestramento? É algo de você pensar do sentido de ação e reação, porque o processo de socialização, ele pressupõe que você vai internalizar determinados valores, que você vai refletir sobre eles, e que aí você vai transformando a forma como você vai percebendo determinadas regras, a partir de interações que funcionam, interações que te levam a situações embaraçosas, né? No adestramento, que você tem quase um rato numa gaiola. Então, você vai premiar o ratinho toda vez que ele fizer o que você deseja, e você vai dar lá o choquezinho toda vez que o ratinho não fizer o que você deseja. Então, por que é um processo de adestramento? Por que alguns entendem como adestramento? Porque não significa que essas mulheres vão agir da maneira como elas estão sendo treinadas dentro da prisão, fora delas. O que elas estão fazendo é agir tal como se espera dentro da prisão para que elas consigam determinados benefícios de pena, sobretudo para que elas não sejam punidas, né? Ou seja, para que elas consigam cumprir essa pena sem maiores transtornos, sem maiores problemas. Então, é um adestramento no sentido, eu vou fazer exatamente o que essas guardas esperam, ainda que eu não acredite nisso, ainda que eu não veja utilidade nesse tipo de comportamento, e ainda que o meu fim maior seja simplesmente evitar lá o choquezinho do ratinho. Sim, quase que uma laranja mecânica. Exatamente. É uma ótima analogia, eu diria. Teve uma das guardas que você entrevistou que disse o seguinte: eu queria ficar preso aqui, que mais parece um colégio interno. Qual que é a opinião sua sobre essa frase? Olha, não sei se hoje talvez a gente não escutasse esse tipo de frase, mas existe uma disputa muito grande, e isso é uma constante nas pesquisas sobre prisão, sobre o que os presos recebem, o que os funcionários recebem do ponto de vista de apoio do sistema. Então, é a ideia de que aquele indivíduo que está preso, ele precisa sofrer. E se ele precisa sofrer, não cabe ao Estado dar para eles condições dignas. E essas condições dignas vão desde alimentação, tratamento médico, acesso à escola, né? Em alguns casos, a possibilidade de você fazer um curso online, coisas desse tipo. Então, a ideia é de que se o preso está tendo isso, ele está tendo um benefício. E se o preso tem esse benefício, os agentes também têm. Então, hoje, o que aparece muito? Uma disputa muito grande em termos de, sobretudo, atendimento psicológico. Então, na pesquisa de 2017 e 2018, o que a gente escutou muito foi: as presas têm todo um atendimento psicológico, todo um atendimento da assistência social, e nós, guardas, não temos isso, né? Ou seja, é como se houvesse uma disputa, como se esses bens fossem muito escassos e eles não pudessem ser simultaneamente providos para ambos. Então, já que eu preciso escolher quem deve ser beneficiado com esse tipo de ação, esse tipo de política, há sempre essa ênfase por parte dos agentes penitenciários, que eles deveriam ser os escolhidos e não os presos, porque, afinal de contas, os presos estão ali para pagar a sua pena, eles foram indivíduos que cometeram crimes e precisam sofrer pelos crimes que eles cometeram. Muito bem. Adiante, eu queria perguntar, no final da sua dissertação, você coloca um termo que eu achei interessante, que você fala, o terceiro lado do muro. Como é que acabar com isso? Olha, não sei. Eu não sei se existe essa possibilidade, sabe? Eu acho que a gente sempre vê essa ideia de quem está dentro, quem está fora, mas tem também toda essa circulação e esse meio que está sempre um pouco embolado, né? E eu acho que, de fato, especialmente quando a gente pensa o caso das mulheres, várias mulheres foram presas com pequenas quantidades que poderiam muito bem, pequenas quantidades de drogas que poderiam muito bem serem quantidades consideradas como usuários e não estarem ali presas, né? Mas a nossa legislação não permite esse tipo de coisa. Não é que a nossa legislação não permita, na verdade a nossa legislação ela é muito ampla, né? Ela coloca que cabe ao juiz considerar se é uso ou é tráfico, a depender das condições sociais desses indivíduos. E as condições sociais dessas mulheres são as piores possíveis, e isso, toda essa
esse background, todo esse perfil dessas mulheres faz com que elas sejam muito mais consideradas como traficantes do que usuários.